Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vozes do Transporte, do CETSENG, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado de Minas Gerais. Eu sou a Ana Paula, atual coordenadora da Conjovem Belo Horizonte e região e anfitriã dessa edição. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio. Hoje nós estamos aqui com dois grandes amigos e nós estamos recebendo para poder falarmos sobre a Conjovem, traçarmos uma linha do tempo aqui do nosso núcleo. Mas vamos falar um pouquinho do projeto que é Vozes do Transporte. O podcast Vozes do Transporte é um novo canal de comunicação do CETSENG com o setor de transporte. Nosso objetivo é explorar o universo do transporte rodoviário de cargas, logística e armazenamento e discutir as tendências do setor, compartilhar experiências e trazer insights valiosos para todos os profissionais da área. Queremos trazer para vocês conteúdos relevantes e de qualidade. Você acessa o podcast Vozes do Transporte pelo canal do CETSENG no YouTube e também no Spotify, Vozes do Transporte. Antes de tudo, o CETSENG agradece seus apoiadores, parceiros fundamentais que contribuem para o desenvolvimento do setor. Sejam bem-vindos ao podcast Vozes do Transportes. Ana, tudo bem? Gostaria que você fizesse uma pequena apresentação. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Ana Luísa, já fui Ana Luísa Lobato, já fui coordenadora da Conjovem em... Não sei se eu posso dizer 2 mandatos, 2 anos cada. Sim, com certeza. 2 anos, né? 2 anos cada. Sou advogada de formação, advogada e contadora. Já atuei no escritório que presta advocados, que presta serviço advocatício, né? Para o CETSENG. Também trabalhei dentro de casa, dentro da Transavante. E hoje eu voltei para minha formação, né? Voltei para o direito. Hoje sou sócia do Martinelli Advogados. Sua paixão, né, Ana? É. Não tem como. Não tem como negar, né? Não tem. E nosso querido Antônio Lodge. Tudo bem, Lodge? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Ana. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Pessoas tão importantes para mim, na minha caminhada aí, não só na Conjovem, mas no sindicato também, né? Pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Lodge. Eu sou diretor executivo da Transportadora Andrade. A Transportadora Andrade é uma empresa de 1967, está quase 60 anos no mercado, né? E estou lá desde 2006, né? É uma empresa que foi fundada pelo meu avô, Joaquim Alves. Está na 3ª geração, já concluída a sucessão, com muitos desafios, né? Eu sou engenheiro mecatrônico de formação, tenho pós-graduação em gestão de negócios e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em recursos humanos, buscando a compreensão do valor que é mais importante para a gente dentro da nossa empresa, da nossa organização, as pessoas. Eu estou na Conjovem desde 2015, 2016, foi bem ali no início da gestão da Ana, e estou aqui hoje para contribuir um pouco com essa história, né? Contar um pouco da história da Conjovem que foi tão importante para a minha formação, não só profissional, como pessoal e também dentro da minha organização, trazendo N benefícios e N coisas boas para o meu negócio. Ah, excelente, Lodge. Então, nesse segundo episódio, nós vamos falar um pouco sobre a história da Conjovem. Muito se fala sobre Conjovem, mas será que todo mundo que é associado ao CETSENG conhece, sabe o que realmente nós fazemos? Né? Como que a comissão surgiu, afinal de contas? O que ela faz e qual a importância da comissão para o setor de transportes? Então, ao longo do nosso bate-papo, nós vamos falar sobre isso. Então, assim, pela pesquisa que nós fizemos, né, a gente sabe que estamos comemorando 16 anos de Conjovem Belo Horizonte. Foi idealizada pela NTC Logística há 20 anos atrás. Então, a Conjovem, ela faz parte da NTC Logística, mas o objetivo da Conjovem é, juntamente com os sindicatos e as federações de cada região, no nosso caso aqui é Belo Horizonte,
capacitar os jovens empresários, promover educação, qualificação, orientações, para que, ao longo da vida desse jovem no setor de transporte, ele consiga desenvolver através da sua transportadora, mas também buscando ali uma oportunidade de fazer parte de um sindicato ou de uma federação e contribuir para o setor de transporte a nível Brasil. Um impacto positivo na sociedade, né? Exatamente. Ser muito relevante, positivo, né? Ser relevante. O transporte por si só já é um setor muito relevante. Sim. Embora pouco reconhecido devido ao seu tamanho e importância, nós como empresários, né, jovens, precisamos ser relevantes, precisamos mostrar de fato, não só para toda a sociedade, mas também para aqueles que participam do setor com a gente, o quão importante e relevante somos. E para fazer isso, né, a gente tem que estar capacitado e conversando com pessoas sérias, como estão na Conjovem e no sindicato. E querendo ou não, aí, resumindo tudo, formando futuras lideranças, né? Sim. Porque é aí que a gente engaja as pessoas, de fato, a comprar a sua ideia. Na verdade, elas não compram a sua ideia, elas acreditam no propósito que você também acredita. Sim. Então, acho que isso é o pilar da Conjovem. É sim, Ana. E a gente sabe que não é fácil estar à frente de uma empresa de transporte rodoviária de cargas nos dias atuais. Nosso cenário ele está bem complicado, nós temos mudanças na legislação a qualquer momento, que acaba fazendo com que a gente tenha que mudar nossos planejamentos estratégicos, questão de orçamento, por causa de leis que entram, que saem, que são derrubadas, que mudam. Então, a gente ter uma rede de apoio, né? Você poder ligar para um colega seu da Conjovem e falar assim, olha, o que você está fazendo na sua empresa depois que mudaram essas diretrizes aí, a legislação? Eu não sei o que fazer, você consegue me dar uma ajuda? Consegue trocar uma ideia comigo? Eu acho que isso é uma das principais importâncias que a gente tem no momento. Você tocou num ponto fundamental. Porque, principalmente a Conjovem de Belo Horizonte região, a gente tem uma peculiaridade no nosso núcleo, né? Que era quando eu virei a coordenadora da Conjovem de Belo Horizonte região, era o núcleo mais novo dentre as outras Conjovens dos outros estados. Então, a gente, de fato, conseguiu engajar sem barreiras aquelas pessoas. Então, você não via o outro como concorrente. Uhum. Você via, de fato, como um amigo, igual estamos nós três aqui. E um ligava pro outro sem arma. Não é concorrente, é meu parceiro. Exatamente. E tem um determinado serviço que eu não faço. Opa, mas peraí. O Antônio Lodge faz. Então, era assim que a gente sempre comunicava. A gente sempre deixava o espaço aberto para chegar a novas oportunidades. Os parceiros, fornecedores sempre vinham e isso agregava muito o nosso negócio. Exatamente. Então, eles vinham para dentro de casa e, ao mesmo tempo, levavam a gente para dentro da casa deles. E essa troca de modelo de negócio é muito rica. A gente, falando aqui agora um pouco da história, e a gente vai falar já sobre como foi a sua gestão, quando começou, vamos falar rapidamente aqui, a gente vai recapitular aqui nossos antecessores, né? A fundadora da Conjovem BH aqui foi a Marina da Mata, da Rodomaster. E aí ela foi sucedida pela Nathalie Fernandes, da Transrefer. Em seguida, foi sucedida pelo Felipe Pedrosa, que na ocasião ele estava na Transpedrosa. E depois o Felipe teve que sair e entrou o Luiz Gustavo, da Rodovale. E o Luiz Gustavo, ele já teve uma pegada um pouco diferente, porque o Luiz Gustavo, ele começou na Conjovem e aí ele foi diretor do CETSENG e também do FETSENG. Então começou a mudar a característica de liderança da Conjovem, porque aí pela primeira vez tivemos um membro da Conjovem que já foi para o CETSENG e depois para o FETSENG.
Ou seja, a participação mais ativa dentro das entidades, né, Ana? Exatamente. Só completando o seu raciocínio, né? Que é um dos objetivos da Conjove. A Conjove não é só reunir jovens, é de fato reunir jovens engajados no setor, mas também para iniciar uma preparação e uma transição dos sucessores no sindicato e na federação. E realmente o Luiz, ele foi um desses, vamos dizer assim, acho que desbravadores, um dos pioneiros, né? Nessa configuração tão desejada, né? Eu acho que ali dentro do escopo inicial da Conjovem, esse é um dos pontos mais fortes. É dar a condição de um jovem entender como é que funcionam as entidades, né? E, de fato, dar a oportunidade para que ele tenha contato com membros mais, digamos, sêniores, né, para fazer essa transição. Então, de fato, esse é o ponto mais relevante da Conjove que aconteceu de fato comigo, né? Sim. Você disse, hoje eu sou diretor do CETSENG da federação, da FETSENG, e exatamente esse o caminho. E o Luiz foi, de fato, o primeiro que abriu desbravou essa fronteira, né? Exatamente, Lodi. E aí, terminamos com o Luiz e a gente tem a Ana, que acabou entrando para a coordenação logo após a saída do Luiz. Então, Ana, eu gostaria que você falasse um pouco de como que foi a sua entrada na Conjovem, como que você recebeu esse convite e como que começou a sua história ali, se você já era membro antes ou se você já foi convidada para ser coordenadora. Conta pra gente um pouquinho aí dessa história, por favor. Bom, meu pai, ele sempre participou dos encontros da Conjovem, mesmo não sendo membro. Ele sempre esteve dentro das entidades, né? Sim. Então, ele sempre me fez o convite, sempre me incentivou. Mas eu lembro de uma comemoração de final de ano do CETSENG, e o Sérgio Pedrosa, o Wander estava saindo, o Sérgio estava entrando na federação. Sérgio Pedrosa virou e falou assim, agora nossa coordenadora me anunciou. Ele não perguntou, não. Ele me anunciou. Aí eu pensei, nossa, você tá acreditando em mim? Se o Sérgio tá acreditando em mim, então é porque eu consigo, né? Então vamos. E aí tem uma diferença do Luiz, porque como eu era mais jovem, não estava na frente de nenhuma entidade de classe, não era CEO de nenhuma empresa, diretoria, nunca exerci. Naquela época eu era muito nova, eu não exercia cargo de gestão. Então, eu comprei a ideia literalmente para o meu lado, vamos trazer o pessoal mais jovem, acabando de formar aqui, aqueles que estão começando na empresa mesmo, porque é a dificuldade que eu sentia na época. Sim. Então, eu acho que quando as outras pessoas passam pelo mesmo que você está passando, elas vão tentar buscar, ou pelo menos copiar e colar a sua solução, né? Porque, querendo ou não, a gente, nas visitas que a gente faz de benchmark, a gente quer saber da experiência do outro até para poder ter uma luz. E eu acho que muitas das atuais lideranças estavam nessa fase. Entendi. Então, acho que isso, querendo ou não, engajou muito e a gente conseguiu muitos membros nessa época. Foi uma época, de fato, muito rica para a história da Conjove, de Belo Horizonte região. E foi justamente nessa época que eu tive a oportunidade de entrar na Conjove. Vou contribuir um pouquinho com a história da Ana, né? Porque, de fato, a Ana, ela foi muito relevante durante a minha entrada e mais relevante ainda para que eu tomasse as decisões e os caminhos que eu tomei, né? Eu acredito como liderança naquela época que ela assumiu em cima de um desafio totalmente desconhecido, ela acabou por inspirar outras pessoas ao mesmo caminho, né? Eu, apesar de trabalhar na empresa há mais tempo, né? E já passando no processo de sucessão, né? Eu não participava das entidades de classe, né? A empresa nossa é filiada desde a década de 70, né? Mas a gente não participava, era aquela filiação quase que vamos ajudar a entidade de classe porque a gente acredita que é importante, né? Aproveitávamos alguns benefícios, né? Mas de fato não participava. E o Luiz
o antecessor da Ana, num evento social. Eu não conhecia ele, né? A gente tem esposas que são amigas em comum. Ele me disse, Antônio, e a gente não sabia, nem que ele trabalhava com transporte, ele também tampouco sabia que eu trabalhava. E foi muito interessante que ele me contou, ele não acreditou que eu trabalhava e falou assim, não, eu vou te levar num lugar especial. Foi quando eu participei da primeira reunião da Conjove, que não esqueço jamais. Hoje lá no Setseng tem um mural e tem a foto dessa primeira reunião, né? Então foi muito importante. Então, só para contribuir com a sua história, né, Ana? O quão desafiador que foi, mas de fato foi uma época muito interessante, porque tinha muita gente nova, né? Tinha muita gente jovem e muita gente alinhada no propósito, eu acho. Que era todo mundo passando a dificuldade da transição, né? Talvez o patriarca, né, o criador da empresa ou segunda geração com um modelo de gestão diferente, a gente já de uma geração um pouquinho diferente da deles, enfrentando algumas dificuldades, né, e precisando do apoio, não para dizer que a gente estava certo, mas para muitas vezes a gente explicar que o nosso patriarca, o nosso antecessor na empresa era daquela forma por algum motivo. Pela sua história, pela sua trajetória, então um dos tantos benefícios, né? Então só compartilhar, assim, as histórias da Conjove, elas vão ter essa característica, né? De ir se entrelaçando, né? Então foi muito importante, né? Devo muito à Ana até hoje por acreditar e me apoiar nos momentos em que eu precisei assumir a vice-coordenação, depois a coordenação, né? Então, só para contribuir um pouquinho aí com a sua página da história, né? Então, eu vou contribuir só um pouquinho mais. Porque quando eu entrei na Conjove, eu lembro, inclusive, foi quando eu conheci a Ana Jarruge, que ela foi referência, inclusive, aí, durante muito tempo, ficou à frente da Nacional. Aí, ia em itinerante, reunião... Encontro Nacional da Conjovem, e sempre tinha, a gente vai quebrar a paradinha, a gente vai quebrar o roteiro aqui, sempre tinha quebra de roteiro. Eu falei, então eu peguei, incorporei aqui na minha rotina também, então tô quebrando o roteiro aqui. Ana, desculpa se estiver escutando, mas eu lembro disso, eu lembro do Rebus fazendo também. Mas era engraçado, você tá falando uma coisa que é muito verdade, a gente tem, né, os valores de casa, o propósito do criador, só que a gente tinha uma peculiaridade também, a gente não filtrava informação. Informação de cima e de baixo, pra gente ela era válida. Muito válida. Então, isso é uma coisa que, assim, eu falo até com orgulho, era a humildade que a gente tinha de escutar a informação de todos os lados e saber filtrar. Isso foi muito importante, pelo menos pro meu crescimento. E eu... Posso falar pra você também, né? Se me permite. Com certeza. É uma característica nossa, eu posso dizer isso porque eu tô há 8 anos da Conjove, então tenho o prazer e o privilégio de conhecer grande parte dos membros, né? E, de fato, é uma característica do grupo, né? Sim. Cada qual à sua maneira, né? Porém, é uma característica comum a todos, né? Todos acreditam, né? Nessa troca de experiência, nessa questão de ouvir de ponta a ponta. Então, é uma característica própria do nosso núcleo, né? Exato. Então, Perfeito, isso aí é bem interessante. Ana, falando mais um pouquinho da outra Ana, da Ana Jarruge, você considera que a Ana, ela foi uma inspiração durante a sua gestão? Com certeza. Com certeza, eu chegava nos eventos, né, e via a Ana defendendo o setor, tudo que ela ponderava, para mim fazia muito sentido, aquilo ali se encaixava muito bem de acordo com os meus valores, princípios e pensamentos. Então, assim, até hoje eu considero ela como uma pessoa que eu admiro e me inspiro muito. A Ana Jarruge acho que é uma inspiração para todos, né? Verdade. Desde a Conjovem até os sindicatos, até a federação, não só pela sua história dentro do transporte, né? Como empresária, como participante da vida ativa da empresa dia a dia, mas principalmente na Conjovem, que ela foi coordenadora durante
boa parte aí da história, né? E também o papel que ela hoje representa nas entidades, né? Hoje ela está na FETCESP, né? É uma referência para todos nós como figura, inclusive feminina, né? Sim. A minha segunda geração é feminina. A segunda geração da transportadora Andrade é marcada pela minha mãe. Então a gente, pelo menos para mim, eu vi ali basicamente um espelho da minha mãe, né? Sim. Aquela mulher que tem uma gestão diferenciada, que tem um olhar diferenciado sobre as coisas, né? E de fato ela criou vários projetos de acho que um pouco de inclusão, de respeito às gestoras femininas, e de fato um desses movimentos está se repercutindo aí por todo o Brasil, que é o Vez e Voz, né? Então assim, eu acho que o Vez e Voz é um projeto maravilhoso e de um problema que todos os setores têm, que é inclusão e diversidade. E no transporte, por sermos como somos predominantemente um público masculino, infelizmente, que precisa ganhar lugar de destaque. Sim. E não é só, precisamos de motoristas femininas, mulheres. Não é isso. Isso também é importante, porque a profissão do motorista, meu imenso respeito, né, por essa profissão que traz tantos benefícios para a sociedade. Mas mais do que isso, é o lugar da mulher na gestão, na tomada de decisão, nos projetos relevantes. Então, acho que isso aí é uma pauta muito importante que a Ana trouxe. Minha também profunda admiração por ela. Ela é, de fato, muito inspiradora. Tenho certeza que não só para mulher. Eu fico imaginando que para mulheres, com certeza, deve ser algo muito mais impactante. Mas também para mim, diante da minha história em relação à minha mãe, ela, de fato, também é uma pessoa que merece profunda admiração. Com certeza, né, pessoal? A gente não podia deixar de falar aí dessa figura tão importante que traz, né, para nós da Conjovem muita inspiração, né? Eu tenho certeza que para todos nós. Ô, Ana, mas com relação ao cenário do transporte, quando você iniciou ali, 2016, quais foram os principais desafios que você sentiu durante a sua gestão? Eu lembro que a questão da legislação trabalhista pegou muito na época, né? Porque você começou a ter o controle de jornada, de fato. Agora, uma coisa que mexeu bastante comigo e que me fez comprar o propósito da Conjovem, que eu via muito empresário falando, brigando, fazendo aquela concorrência predatória mesmo de mercado, né? Literalmente, fazendo serviço de graça. E eu lembro dentro das entidades, todo mundo falando, porque o frete é tanto, tabelamento de frete, etc e tal. Eu falei assim, gente, como assim deixar o outro colocar, né, o valor no seu serviço? E outra, nós temos que parar de pensar que a gente é vendedor de frete. Exatamente. A gente é operador logístico. O que a gente agrega no mercado é muito mais. Brasil é um país predominantemente rodoviário. Então, para que o outro nos enxergue dessa forma, primeiro a gente tem que se enxergar assim. Então, esse foi um tema que eu sempre bati e até hoje eu levanto essa bandeira. E você acha, Ana, que durante essa mudança na legislação, que foi com a lei do motorista, eu acredito que você está falando da lei do motorista em 2015, que teve essa implementação, foi logo quando você assumiu a coordenação. Você acha que a sua gestão contribuiu de alguma forma para levar essas informações para os outros integrantes do núcleo? Você se lembra de vocês terem discutido isso em reuniões? Como é que você lembra que foi isso na ocasião? Ana, apesar de ser advogada de formação e ter atuado, inclusive, num escritório que hoje é um super parceiro do CETSENG, não estava na área trabalhista, meu negócio sempre foi financeiro tributário, tá? Mas independente disso, a minha cabeça como Conjovem, o que me motivava mais eram as dificuldades que eu enfrentava no dia a dia em empresa da família.
E essas dificuldades, muitas das vezes, porque o business da empresa não é o trabalhista, né? Não. É a operação logística em si. Então, isso a gente discutia com o terceiro. Agora, a Conjovem eu sempre vi como um ambiente que a gente discute temas mais estratégicos. Então, questões mais operacionais, eu acho que a gente não tinha nem maturidade suficiente para poder discutir isso naquela época. Como eu falei, os integrantes, eles eram mais jovens. Entendi. Entendeu? Então, a gente discutia muito sucessão, muito gestão. Tanto é que eu me recordo da gente indo ao Sebrae e eles fazendo uma parceria junto com o 75 para poder aplicar a metodologia Lean nas empresas. Então, eu sempre foquei muito na questão do o que vai chamar o jovem para cá. Porque se eu falar de legislação trabalhista, às vezes um ou outro quer formar direito, pode ser interessante. Vai ter interesse, né? Porque formar administração, ele não... Para ele, tanto faz, tanto fez. Né? Isso daqui eu terceirizo. Tem o meu prestador de serviço que eu confio e ele vai me ajudar nessa parte. Agora, se tratando de estratégia de empresa, posicionamento de marca, gestão, isso sim eu acho que mexe com todo mundo. Propósito. Então, essas questões mais operacionais, eu preferia não trazer para dentro da Conjovem e deixar em âmbito 75, que sempre fez esse papel muito bem. Excelente, Ana. E assim, o que você carrega de aprendizado durante todo o período que você foi gestora e coordenadora aí da Conjovem Belo Horizonte? Carrega até hoje, né? Difícil falar, né, Ana? Nossa Senhora. O que a gente carrega precisa de uma mochila gigante, né? Exatamente. Que é muito aprendizado. É muita coisa. Muito aprendizado. É muita coisa. É você saber escutar, é você saber recuar, fazer a consciência, a valoração, né, de princípios internos. Isso é muito importante. Saber colocar tudo na balança, o que você vai tirar de melhor daquilo ali. Ser humilde para escutar e também saber se posicionar é muito importante. Agora, para mim, o aprendizado mais valioso é nunca fechar a porta. Sempre deixa informação chegar. Você não vai perder nada com isso. Cabe a você fazer o juízo de valor. Isso é fundamental. Então, parceiro, chegou, vou te apresentar um novo produto, vem. O que eu vou perder? Nada. Só vou ganhar. De repente, a gente faz uma parceria. Eu acho que colegas, inclusive, não vê o outro como concorrente. É parceiro de mercado. Vamos levantar a bandeira do setor, que é a dor que todo mundo carrega. E de fato, né, Ana, eu acho que contribuindo um pouquinho com o que você disse, hoje o modelo dos negócios, o modelo de gestão dos negócios tem muito disso, né? Você estar sempre predisposto e disponível para receber todo tipo de informação. Perfeito. Dizem que hoje o dado e a informação é o novo petróleo, né? O novo ouro, né? Então, de fato, é um pouco sobre isso que você está dizendo, né? É você saber coletar as informações e ouvir, processar, se posicionar na hora certa, contribuindo um pouquinho aí com os seus aprendizados, né? De fato, é uma característica que provavelmente quando você também deixar a coordenação, você vai com certeza pautar isso como aprendizado. De fato você ter essa oportunidade de aprender essa dinâmica, né? Exato. É uma dinâmica de gestão isso, né? Você ouvir, você aproveitar as oportunidades, receber as pessoas, as empresas, fornecedores, clientes, independente do tamanho, do posicionamento na economia, no mercado. Então é uma característica de fato, porque hoje a gente tem, né, na Conjovem, empresas de tamanhos diferentes. Sim. Né? Você lembra que uma vez a gente fez a gente parou para poder escutar os motoristas internos na empresa, ver o que eles pleiteavam. Sim, foi um movimento que a gente fez. E teve aquele retrovisor inteligente que o motorista criou. Exatamente.
Foi o retrovisor para poder fazer manobras e engates. Exatamente. Foi um projeto de... Quando ainda, talvez, tecnologia nem estava, então, meio alto, assim, né? A Conjovem de BH, sob a tutela até... Foi na sugestão, de fato, acho que foi. Foi na transição, Na transição, a gente fez esse projeto do retrovisor inteligente, porque era uma dor do motorista que tinha dificuldade de engatar o caminhão sozinho, né? E, de fato, fazer manobras também de marcha ré. E, de fato, foi um projeto que a gente ajudou e muito, né? A gente colocou todo mundo na mesa, né? Exatamente. Levamos para dentro do sindicato. Ouviu as dores, né? De É. quem estava passando por aquela dificuldade, né? E Você outra, ouviu o eles estão na motorista. operação, às vezes tem... Às vezes não, muitas das vezes eles têm solução mais rápido que a gente. Com certeza. Tem até tempo para pensar mais, né? É. Sobre os problemas, né? Ô, Ana, mas teve mais coisa na sua gestão aí que foi marcante, viu? Eu estou me lembrando aqui que foi durante a sua gestão que nós conhecemos a nova geração de caminhões da Scania, que nós fizemos uma viagem, uma visita técnica para conhecer a fábrica da Vipal. Você está escondendo o ouro, tem mais coisa aí que você pode falar. Isso aprendi assim. De fato, a gente tem que ir para dentro do fornecedor até para ver quem que é o nosso parceiro, né? E eles adoram abrir a casa pra gente nova. Eu lembro de uma visita na Scania que a gente fez lá em Guarulhos, foi muito enriquecedor. Foi mesmo. Não, na época eles estavam lançando a telemetria interna do caminhão, você lembra? Não tinha isso ainda, não. Que a própria montadora, né, tava fazendo. Foi muito bom, porque a gente aprendeu isso tudo mesmo, porque fizemos o teste de direção. E, de fato, eu acho que é uma das questões das visitas técnicas, né? De repente, tem ali um momento, e no meu caso são vários momentos, em que te dá um clique e você fala assim, poxa, isso pode contribuir para o meu negócio. Poxa, talvez eu trocar meu caminhão um pouco mais velho por um caminhão de geração nova. Investir em uma banda de pneu diferente. Porque aí você entende a tecnologia que está ali. E o transporte é muito disso, né? É pequenos números que se transformam em grandes resultados, Exato. né? Pequenos detalhes. Então, essa eu acredito que é a grande vantagem. Tanto do benchmark quando você vai em outras empresas para conhecer. E é uma parte muito legal aí da Conjovem que ela nos proporciona. Mas também nos fornecedores, todos eles, desde marca de caminhões e todos os parceiros de marca de caminhão estão com a Conjovem, com os sindicatos, e agregados, né? Pneus, implementos, tudo aquilo ali. A gente ficou 4 dias dentro da Vipal. Eles levaram a gente lá pro sul, pro Celuari. Foi sensacional aquela visita. Uma visita muito boa. Eu fui nessa visita também, Lodge também foi. Foi muito interessante. E é uma empresa familiar, então foi bem, assim, não ficou distante da gente, né? Deu uma sinergia, né? Deu uma sinergia. Engraçado, apesar de ser segmentos diferentes, né? Lá a indústria e a gente transporte, mas... Os problemas, quando se trata de gestão familiar, são os mesmos, as dificuldades as mesmas, né? Então, foi muito interessante. Todas as visitas, né? E esse talvez é algo que chama mais atenção no Conjovem, mas posso assumir com muita tranquilidade que não é o mais interessante da Conjovem. E isso é o que talvez chame mais atenção, mas de fato não é. O aprendizado que você tem no dia a dia da Conjovem aqui, ele de fato é muito valioso. Aí entra as visitas, entram os benchmarks que a gente faça, as reuniões que são muito importantes, né? E, de fato, tudo aquilo que a Conjovem nos oferece. Exatamente. Agora, eu queria saber de você, Ana. Qual que é a sua visão da Conjovem hoje? Ana, quando eu entrei na Conjovem foi por um convite seu, 2016. Eu aprendi com o Sérgio que a gente não convida, a gente convoca. E estávamos juntos na Fundação Dom Cabral, né? Turma 14, gestão de negócios. E eu não sabia o que era Conjovem. Já vinha no setor de transporte rodoviário de carga há bastante tempo. Não vou falar quanto tempo, mas há algum tempo. E aí, era como você falou ali no início, quando a gente é associado, mas não está ali no dia a dia. Você contribui, faz um treinamento de vez em quando, mas você não tem aquela visão.
Aí você me convidou para fazer parte, eu aceitei, mas mesmo, meio assim, vou lá ver o que é isso, né? E aí a gente participei de uma primeira reunião e achei muito interessante. E consegui me ver ali junto com aqueles outros jovens. Eu tô assim, gente, eu tenho uma rede de apoio tão importante e eu não estava sabendo disso, não utilizava isso. Então, a gente consegue, ali naquele momento, entrar nos núcleos, nos grupos de WhatsApp. Começa a trocar as informações. Você tem uma dificuldade na sua transportadora, você troca informação com seu colega. Você está com um caminhão quebrado lá longe, né, onde de repente você não tem uma operação, sua transportadora não opera. E aí você coloca no grupo ali da Conjovem Nacional, olha, meu caminhão está quebrado, no lugar tal, será que alguém consegue me dar o suporte? E aí, seus colegas que você, de Conjovem, que você nunca viu, você não conhece, até aquele presente momento, eu demorei um certo tempo ainda para participar do primeiro encontro nacional. E aí a pessoa abre as portas da casa dele e fala assim, olha, minha transportadora tem sede aqui nessa região que seu caminhão está quebrado, eu vou te dar um suporte. E também já aconteceu comigo, de pessoal, às vezes, do Espírito Santo me pedir um suporte e eu consegui fornecer aqui alguma ajuda aqui em Belo Horizonte. E assim, a visão principal que eu tenho é o network. É a rede de contatos, é a rede de... Porque informação é uma coisa intangível. Você consegue absorver como uma esponja isso e ninguém tira isso de você. E você tem duas coisas para fazer com essa informação. Absorver, utilizar no dia a dia da sua empresa e o mais importante, passar para frente. Perfeito. Você ajudar o seu colega ali da Conjovem. Porque nós não nos enxergamos mais como concorrentes, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Nós somos parceiros. Porque o nosso concorrente, ele vai jogar por baixo e isso enfraquece o seu posicionamento de mercado, porque ele joga o frete lá embaixo também, ele não conhece os custos. A infraestrutura dele não é tão interessante quanto a sua. Então, é diferente, né? E vende frete. Exatamente. Então, na altura do campeonato, você se dá conta de que o seu concorrente, ele está num nível um pouco melhor, é melhor para você, porque ele não vai jogar o frete lá embaixo. E aí você vai poder jogar com as mesmas armas, de igual para igual, e conseguir aí ter um equilíbrio, né, no mercado. Então, assim, é tantas coisas que a gente aprende, que a gente consegue enxergar. Eu acho que se todo jovem que está nesse mercado, ele tivesse tido a oportunidade de ter uma base ali para começar, o desenvolvimento dele dentro da empresa familiar, de sucessão, o caminho seria mais fácil, né? Não é fácil, mas o caminho seria um pouco menos difícil. Acho que agrega bastante, né? Você traz novas experiências para dentro de casa. Exatamente. Que às vezes a gente tá... Esse é o nosso maior desafio hoje em dia, né? Porque a gente, querendo ou não, hoje em dia a gente tá cheio de obrigação. Aí já começa filho, já trabalho, querendo ou não, você assume mais obrigações. Então você já não tem mais aquele tempo disponível para aquela determinada atividade, né? E que a gente vê que faz falta no dia a dia. A gente que passou por isso, a gente que teve essa oportunidade, de fato, no dia a dia faz falta. Com certeza, Ana. A gente vai passar a bola pro Lodi agora, ele vai contar a história dele também, sobre sua gestão, como começou aí na Conjovem. Foi desafio muito grande, né? Começou num período bem complicado aí da nossa história. Mas antes, a gente quer falar sobre um novo parceiro do Setseng. Queria que vocês conhecessem em primeira mão. E o Lodi, que é diretor do Setseng, vai falar pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, Ana, com muito orgulho e alegria que eu vou anunciar o novo parceiro do Setseng, que é o IPTC, que é o Instituto de Pesquisa e Transporte de Cargas. É um novo parceiro que vai trazer N benefícios para o sindicato e também para os associados. O principal objetivo do Instituto é, de fato, trazer para o Setseng as pesquisas de mercados, os índices, os custos e toda a dinâmica econômica e financeira do setor. Então é um parceiro muito estratégico que vai trazer, de fato, a realidade
de fato importante da empresa, que são os números financeiros, Sim. né, para ajudar não só o sindicato, mas também os transportadores a tomar uma decisão de não venda de frete, né? Nossa, que de venda, sensacional isso. de venda de valor, agregar valor ao nosso cliente. Essa, de fato, é a visão que nós, transportadores, devemos ter dos nossos negócios. Com certeza. Não somos vendedores, somos agregadores de valor. Então, tenho certeza que o Instituto, o IPTC, vai trazer muita coisa boa para a gente, muita informação útil e valiosa para agregar mais. E também não posso deixar de falar de todos os benefícios que o nosso sindicato tem, né? Que desde que a gente se associou a primeira vez, mas agora muito mais forte sob a minha gestão, né, e dos meus irmãos na empresa, fazem muito sentido, né? O sindicato, ele tem desde assessoria jurídica, ambiental, de segurança, para poder fazer, para poder ajudar as transportadoras no dia a dia, que é muito desafiador, né? Sim. Como você disse no começo desse episódio, né? A gente tem tantas obrigações e essas obrigações são tão dinâmicas, a mudança ela é tão dinâmica que, de fato, é necessário ter uma assessoria, né? Sim. Muitas vezes a gente busca assessoria num lugar onde que talvez não é especializado. E, de fato, o sindicato tem os melhores assessores para o transporte. E não só isso, né? A gente lá no sindicato também, além das reuniões, dos eventos sociais, também temos aí uma pegada de treinamento e capacitação muito forte, né? Só recapitulando aqui, um dos treinamentos que eu mais gosto de pedir para os meus colaboradores fazerem é o de Power BI que a própria Conjovem que trouxe, né? Isso é bom. Eu me lembro que a gente estava fazendo uma visita técnica na Tora, há uns anos atrás, e tinha acabado de lançar essa ferramenta para uso nas empresas, né? E lá foi realmente o primeiro local onde eu vi funcionar. Eu participei do projeto do Lean também, com o Sebrae, e no Lean eu pude ver que existia a ferramenta, mas de fato o uso ali no chão de fábrica foi na Tora. E aí veio a ideia da gente fazer um treinamento. Por quê? Naquela época, hoje talvez a gente tenha treinamento aí, não só na maioria das escolas, mas também no YouTube, nas plataformas digitais, mas na época eu me lembro que eu me interesso muito por essa área, então eu fui buscar um curso, e aí eu fui fazer o curso na Fundação Getúlio Vargas. E era um curso caríssimo na época, né? E aí me capacitei nesse curso, mas aí veio a ideia da gente fazer um curso dentro do sindicato, porque não tinha no mercado. E, de fato, foi muito disruptiva essa decisão, porque trouxe, de fato, a gestão do número, que eu já falei aqui, que é muito importante para dentro das empresas. Então, um dos grandes projetos que a gente tocou de treinamento. Então, só dizer que os benefícios que o sindicato traz pela contribuição que as empresas dão em termos financeiros, eu tenho muita tranquilidade em dizer que o custo-benefício é enorme, né? Você nunca vai conseguir externamente, com um dispêndio financeiro de X reais, ter o tanto de benefício que você tem no sindicato. E, de fato, a questão mais importante, né? Que são os transportadores unidos no mesmo propósito. Sim. Como você disse, né? A gente precisa ter um concorrente, que naturalmente nós somos concorrentes, né? Eu falo isso. Não podemos ser inimigos, mas concorrentes, fatalmente a gente vai ser pela composição de mercado que a gente tem. Porém, se a gente andar na mesma linha, meu avô tinha um ditado que ele falava assim: olha, você tem que andar sempre com pessoas boas e melhores que você, porque elas vão te promover a ser melhor. Então, o sindicato, de fato, é onde que a gente reúne tantas empresas boas que podem contribuir tanto. Então, aconselho aquelas empresas que ainda não são filiadas, né? Busquem através das plataformas digitais, site, telefone, Instagram, o nosso contato e faça a filiação, porque pode ter certeza que é muito mais positivo para as empresas do que para a instituição, como ter mais associados. Eu tenho certeza que essa balança pende muito mais para as empresas do que para a instituição de verdade, né? Isso aí. Então, é uma boa nova que eu estou trazendo, né? A vinda do Instituto, que vai agregar e muito, vai trazer algo que também, às vezes, nos falta no relacionamento com o cliente, né? O número, uma notícia confiável, decisão, assim, uma tomada de decisão, aí a gente vai
começar, né, com essa parceria a ter números de fato relevantes para a nossa tomada de decisão. Isso aí, seja bem-vindo, IPTC, e muito obrigada aí pela parceria. Parabéns, parabéns. Então, Lodi, agora vamos falar um pouquinho como é que foi sua gestão. Conta pra gente, foi um momento um pouco marcante, explica para nós aqui, quem não conhece ainda a sua história, como que foi a sua entrada e gestão na Conjovem Belo Horizonte. Na coordenação eu comecei como vice do Daniel Simas, também peguei um pouquinho da gestão da Carol, né? E ali eu comecei a aprender os trâmites institucionais ali e burocráticos no sentido assim, a agenda de metas, ali eu comecei a ver como é que funcionava o Conjovem por trás das cortinas, né? Só interrompendo você um instantinho. Depois que a Ana Luísa saiu, aí ficou a Caroline Rocha, da Power Express, aí ela foi coordenadora por um tempo, aí a Carol saiu, entrou o Daniel Simas, e aí que eu entrei. Depois da Ana veio a Carol, o Daniel Simas e depois eu. E aí me fizeram um convite para ser coordenador no ano de 2020. Eu assumi em janeiro de 2020, né, a coordenação, e também junto com o desafio que eu recebi do meu amigo Luiz lá de Curitiba, de também participar ali do Instituto Conjovem, né, e foi muito desafiador, né, porque foi exatamente no ano onde a gente teve a pandemia. E digo desafiador porque não existe nenhum setor, nenhuma esfera, nenhum lugar no mundo que não foi impactado, né? E na Conjovem, de fato, foi muito impactada porque grande parte das nossas ações exigiam um contato humano, uma visita técnica, uma visita de benchmark, as nossas reuniões no sindicato, eventos sociais. Então, meio que a gente congelou ali todo o projeto, toda a base do projeto da Conjovem. E, de fato, eu falei, tinha que ser comigo mesmo, né? Assim como a Ana foi convocada, né? Eu não fui convocado, foi uma escolha, mas aconteceu algo de força maior na minha gestão. Mas foi muito bom, né? Porque todos os desafios, né? Eles vêm para promover o crescimento, né? Junto com a minha gestão veio N soluções, né? A gente começou a fazer as reuniões remotamente, né? Os eventos não poderiam ser mais feitos, mas aí foi uma oportunidade da gente também discutir os problemas mais vezes nas reuniões, então aumentamos o número de reuniões. Mas assim, eu acho que um dos principais desafios é porque todo mundo estava engajado em resolver o problema da sua empresa, porque foi de fato muito desafiador. A gente teve problema com gestão da mão de obra, teve problema com contratação, alguns setores foram fomentados pela pandemia, mas tinham um problema de contratação porque a mão de obra estava escassa. Então, assim, equilibrar esses pratos foi muito desafiador, porque eu tinha um problema na minha organização, eu tinha um problema de fomentar a Conjovem, né, e dentro ali do contexto novo, e de fato ter também as atribuições particulares, né? Mas assim, eu acho que foi um momento de aprendizado, sim, né? A gente criou as oportunidades, né, de fazer, de fato, agora encontros híbridos, né? Acho, sim, que foi uma herança positiva da pandemia, porque muitas vezes a gente não podia participar da reunião porque estava na minha filial de não sei aonde, né? E aí, de fato, uma herança positiva foi você poder criar um modelo híbrido, né? Então, hoje a gente usa ele como um modelo principal nosso, né? Antônio, eu lembro em fevereiro, foi o quê? Segunda reunião da Conjovem em 2020, na FETSENG, porque o FETSENG não tinha sala, que estava tendo treinamento. E eu falando assim, obviamente que essa pandemia, antes do carnaval, obviamente que essa pandemia não vai chegar no Brasil. Aqui é muito quente pra esse vírus. E eu sei, Ana, não vai não. Fique tranquilo. 2 meses depois, e sabe o que foi bacana? A quantidade de gente que dava nas reuniões. Nossa, as reuniões online. Uhum. Aquilo era um suporte. A Nacional tem um gráfico de número de reuniões e horas de reuniões até 2020 e a partir de 2020, assim, ó, boom.
porque virou uma febre a reunião online. As pessoas me ligavam e falavam assim, Lodi, vamos fazer uma reunião pra gente tratar desse novo problema que surgiu. Só que os problemas, eles surgiam semanalmente. Sim. É claro que as organizações por si só têm problemas que são dinâmicos e praticamente recorrentes ali. Na pandemia foi totalmente diferente. Cada semana era até em esfera legal, esfera de dinâmica de negócio. Então, assim, praticamente toda semana tinha uma pauta de reunião. Verdade. E aí a gente tem que olhar o meio copo cheio, né? Então ali foi uma parte boa porque a gente conseguiu trazer muita gente que também, né, não conseguia participar da Conjove por uma questão física, né, de estar longe, de não ter agenda, né, de ficar difícil a organização para um ambiente virtual. Então isso foi muito legal. E eu acho que assim, a parte boa também foi que a gente, com certeza, foi muito relevante para poder resolver problemas das empresas, né? Todo mundo tem os mesmos problemas, talvez por isso que a gente se apoia tanto, né? Exatamente. Todo mundo tem o mesmo problema. Eu vira e mexe, ligo para a Ana, né, Ana? Fala assim, Ana, aí, às vezes ela até sabe o que é. Você tá me ligando por causa disso, né, Antônio? Eu falei, é por causa disso. E aí a gente troca ideia para poder resolver. Então, esse foi a parte boa. De fato, assim, as partes ruins ficaram para trás, né? A pandemia meio que já ficou para trás e já foi superada. Eu acho que o grande desafio para o futuro da gestão, não só sua como dos outros, é a questão de relacionamento com o ser humano. Que essa dinâmica mudou muito, né? De fato, o ser humano, ele carregou muitas heranças da pandemia. E eu acho que esse é o desafio da Conjovem hoje. Sim. É para isso que a gente tem que voltar. Claro, os mesmos desafios de passado continuam. Custo alto do transporte vai continuar o mesmo, falta de mão de obra também, né? Legislação e insegurança jurídica é muito grande, mas agora também entra esse novo fator que a pandemia, não sei se criou, mas com certeza ela adiantou, né? Acelerou muito a preocupação com o ser humano, que é o nosso desafio. Mas, de fato, a minha gestão eu só tenho que agradecer, né? Foi uma gestão de muito aprendizado, fiz muitos amigos, faço ainda muitos amigos com a Conjovem e, de fato, um ensinamento sobre tudo aquilo que a Ana trouxe no começo, né? De saber ouvir, saber respeitar opiniões, saber se posicionar, que às vezes é necessário, saber falar, né? Então são os aprendizados, né? Engraçado, você me perguntar, Antônio, faça um balanço de coisas ruins e boas da sua gestão na pandemia. Eu dificilmente vou tirar alguma coisa ruim, porque a gente acaba, as coisas boas superam as ruins. Então, de fato, foi uma experiência, assim, única, né? E de fato tenho certeza que a sua e da Ana também, da Ana foi e da sua está sendo, porque os desafios são diferentes, mas ainda assim num mundo muito desafiador. Então, Lodi, durante a sua gestão a gente teve esse impedimento de visitas técnicas, porque a visita realmente ela tem que acontecer presencialmente. Então, você não conseguiu às vezes levar o núcleo para conhecer outras fornecedores, embarcadores, enfim. Mas a gente teve um número muito grande de reuniões, de solução para problemas que eram debatidos. Muitos profissionais que eu me lembro que você trouxe para poder apresentar a reunião para as pessoas, trazendo conteúdo importante e relevante. Mas teve uma coisa que marcou muito sua gestão. E começou com um projeto no Sebrae. Você podia contar um pouquinho pra gente como que foi essa jornada sua com o projeto Sebrae que começou na gestão da Ana, o projeto Lean que você desenvolveu no Sebrae, e quais foram as implicações desse projeto aí ao longo da sua trajetória dentro da Conjovem, e explica pra gente o que aconteceu ali no finalzinho ali no Encontro Nacional de 2022. Pois é, Ana, toda vez que a gente fala de Conjovem é como se fosse um novelo de lã, né? Ali é uma pontinha para uma história muito grande. Sim. Então, eu estava ali, antes de entrar na Conjovem, fechado, né, no ambiente da transportadora, e aí fui para a Conjovem, tive a oportunidade de participar do projeto Lean junto ao Sebrae. E ali foi a grande virada, a primeira grande virada que eu participei, porque com certeza nas gestões do meu avô, da minha mãe, do meu irmão, tiveram grandes viradas, né? Mas para mim ali foi uma grande virada de gestão. E aí a gente começou a olhar a empresa com um olhar de gestão diferente.
sobre a minha tutela. E aí, a gente fez o projeto, foi um dos projetos de destaque nesse ciclo, né? Que a gente trouxe muita economia, muita organização para a empresa dentro da metodologia Lean. E aí, de fato, com isso, a metodologia Lean entrou na minha vida. Essa foi o pontapé inicial, né? Posteriormente, pela Conjovem também, eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação de gestão de negócios na Fundação Dom Cabral, que é uma experiência, assim, maravilhosa, de transformação como ser humano, como profissional. Eu acho que agrega muito, tem muito respeito pela instituição por ser como ela é. E aconselho a todos que participarem da Conjovem, venham para a Conjovem, automaticamente façam um curso para que vocês possam melhorar os seus rituais de gestão dentro das suas organizações, né? E aí, na Dom Cabral eu fiz um projeto de conclusão de curso direcionado para a metodologia Lean, né, que é a metodologia enxuta, e também para as metodologias ágeis. E aí, isso se tornou, né, uma obsessão quase para mim, modelos de gestão, porque eu acho que isso faz muita diferença nos negócios, né? E hoje é uma das pautas que eu mais gosto de trabalhar. E como consequência disso, uma das metas anuais que a gente tem, juntamente com a Conjovem Nacional, é a escrita de 2 artigos técnicos sobre temas determinados, né? E aí, um dos temas era a metodologia ágil. Há uns 2, 3 anos atrás, ali em 2022, né? Foi bem no final ali da pandemia. E ali, de fato, foi até um momento interessante, porque eu peguei as coisas boas também, né? Um montão de gente sem se ver, um montão de tempo, sim, né? Fazendo um encontro nacional e foi maravilhoso. Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu foi antes, foi 2019. Esse foi 2020 não teve, por causa da pandemia. 21 também não. Aí eu acho que 2020... Não sei se foi 2021 ou 22. 2021 Bombinhas, Santa Catarina, não foi? Acho que então, foi. 22. E aí Fortaleza foi 2022. E aí, de fato, eu apresentei um artigo técnico sobre metodologias ágeis e ele foi premiado nesse ano. Foi uma alegria muito grande para mim, porque tudo vai fazendo sentido, né? Você vai estudando um tema que a Conjovem te trouxe de maneira, assim, exclusiva, praticamente, não se falava tanto nesse tema. Porque o Lean, por exemplo, é uma metodologia mais ligada à indústria. Sim. E aí a Ana, nesse pensamento disruptivo dela, trouxe para transporte e isso fez a gente chegar na premiação de um artigo técnico. Então, de fato, foi muito bom, né? Eu acho que a premiação é o fechamento de um ciclo, né? E quando eu ganhei o prêmio, eu nem acreditei, para ser sincero. A Ana estava comigo na mesa, a gente estava conversando sobre, como sempre, problemas nas nossas empresas, né? E aí, quando o meu nome foi anunciado, foi uma alegria muito grande, né? Então, esse foi o presente de fim de ciclo que eu recebi da Conjovem, a premiação, foram premiados 2 artigos, né, um de cada tema, e o meu foi escolhido como o melhor artigo daquele ano. De metodologias ágeis, né? Então, parabéns mais uma vez, Lodi. Obrigado. Foi muito importante aí você trazer esse prêmio aí para o nosso núcleo, né? E a sua gestão também, como a da Ana, foram gestões, assim, muito boas, agora, inspiradoras. Agora, seja dita, você escreveu uns 3 artigos, né? Durante a minha gestão. Lodi, eu preciso de um artigo. Eu falei, eu tenho. Eu escrevi. É algo que eu gosto muito de escrever artigos, porque é um exercício de procura de ensinamento, né? Sim. Muitas vezes a gente não sabe nada sobre o tema que vai ser de fato escrito, ou você tem pouca noção, né? Normalmente é assim. É um tema que é relevante, a escolha dos temas é também interessante. Uhum. É um tema que é muito relevante para o transporte, para a Conjovem, para os sindicatos e federações, para as instituições, mas exige pesquisa e estudo. E é ali que eu gosto de aprender coisas novas e tudo. Então, realmente, acho que posso dizer com tranquilidade que sou referência em questão de escrever artigo, não de premiar, mas de escrever artigo. Estou sempre disponível porque é uma oportunidade de, na verdade, a gente aprender também, né? E aí, quando estava passando aquela fase ali da pandemia, entre 2021 e 2022, eu também me lembro que você trouxe membros ali de outros núcleos do Brasil para visitas técnicas relevantes aqui na Patrus e na Transpes.
Você consegue falar para a gente um pouquinho de como que foi essas visitas? Isso aí foi um desdobramento desse retorno, né? A gente retornou para o convívio social muito aberto, muito carente de fazer ali essa recomposição desse tempo perdido, né? E de fato foi uma ideia que nasceu, né? Numa conversa entre os núcleos, e a gente tem o grande privilégio de ter empresas de referência em Minas Gerais. Eu acredito que tem grandes empresas aqui que são referências nacionais, e foi nesse contexto que eu consegui fazer uma visita técnica de trazer gente do Sul, de várias localidades do Sul, para vir fazer visita técnica aqui no nosso núcleo. Sim. E foi realmente muito interessante, foi de fato muito, acho que um crescimento muito grande, porque daí você começa a expandir a fronteira ali do seu quintal, né? Sim. A Conjovem BH é o nosso quintal, a gente tem características culturais até parecidas, né? E aí a gente começa a expandir as trocas de experiências, que normalmente eram só nos encontros nacionais, né? E depois da pandemia, nas reuniões compartilhadas, a gente trouxe um contato de reunião compartilhada para um contato real e uma troca de experiência achei que não era possível, mas mais rica ainda, Com né? certeza. Então foram visitas bem interessantes. Você citou aí, né, a Transpes e também a Patrus, que são duas empresas, assim, muito interessantes de visitar. Eu falo que são as duas empresas que todo ano tem que fazer uma visita técnica. Verdade. Porque a empresa, ela se transforma de um ano para o outro, né? Então Isso agradecer até os gestores dessas empresas, né, de nos abrir as portas durante todo esse tempo, né? E para poder mostrar o crescimento das empresas e compartilhar essa gestão diferenciada, né? Eles fazem questão de abrir a porta. Ô, Lodi, então fala pra gente mais um pouquinho de um projeto que você também participou muito interessante, que foi o It Talks. Ana, uma outra oportunidade, né? Se a gente ficar aqui durante 4 horas falando sobre as oportunidades que a Conjovem nos deu, vai ser pouco. Eu te falo que eu te invejei muito, Né? Gostaria de ter feito. O projeto do IT foi um projeto que o Rodrigo me convidou, Rodrigo Bernardino. Ele é um grande parceiro, não digo nem das nossas instituições, do setor como um todo, né? E o IT é um projeto de justamente apoio e divulgação da imagem e da relevância dos gestores de transporte no cenário econômico e mercadológico de todo o Brasil. Então é um projeto que nos prepara para poder melhorarmos como pessoas, como dirigentes, como lugar de fala, como até nossa imagem, para que a gente possa fazer com que a nossa representação seja exatamente a que o transporte precisa. Ele não nos prepara para ser uma representatividade diferente do que o transporte precisa. Muito pelo contrário. O transporte precisa de representantes sérios, que tenham conhecimento, que tenham lugar de fala, e de fato o IT nos preparou para isso, né? Então agradeço muito o Rodrigo pela oportunidade, a Ana que foi quem me indicou para o projeto, né? E me transformou. Assim, se eu for falar o tanto de transformação que a Conjovem me trouxe, né? Eu sou um ser totalmente diferente hoje. De fato sou, né? Então o IT, ele me impulsionou a ser esse representante, essa pessoa diferente dentro do transporte. Então, obrigado, Rodrigo. Tenho certeza que ele vai ouvir o nosso podcast. Obrigado aí pela profunda transformação que você trouxe para mim. E convido a todos a procurarem aí a GMI, que é o Grupo Mostra Ideias, que é a empresa do Rodrigo, para poder conhecer um pouco mais e fazer trabalhos com eles, porque eles são realmente fantásticos e promovem toda essa transformação. Excelente. Pessoal, a gente já está caminhando para o final aqui da nossa edição, mas eu não poderia deixar de prestar uma homenagem para vocês. Com nossa profunda gratidão pela contribuição que vocês tiveram e relevância durante as suas gestões na Conjovem Belo Horizonte região. Então, em nome
da Conjovem Belo Horizonte e região, em nome do CETSENG, nós gostaríamos de prestar essa singela homenagem para vocês, mas é só para lembrar do carinho e da marca do nome de vocês e da relevância de vocês nesse projeto tão importante. Obrigada, Ana Luísa, e muito obrigada, Lodi, porque a gestão de vocês, ela foi de extrema contribuição. Fico até emocionada aqui. Enquanto você prepara o seu discurso, eu vou ler a frase que está na placa e vou te dar o prazer de fazer o primeiro agradecimento. O Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Minas Gerais, CETSENG, e o Núcleo da Conjovem Belo Horizonte região prestam homenagem a Ana Luísa e Antônio Augusto por seu trabalho exemplar e dedicação na condução da Comissão de Jovens Empresários do CETSENG, nos respectivos períodos, né? Sua liderança e esforço diário contribuíram para a integração e capacitação dos jovens empresários e executivos mineiros, despertando-os para a liderança no setor de transporte de carga e logística. Olha, eu fico até emocionada, assim, de receber uma homenagem dessa, porque é bom a gente ver que aquilo que a gente trabalhou, né, hoje continua gerando frutos. A gente está te vendo aí correndo atrás para não deixar todo esse trabalho que a gente conseguiu agregar um pouquinho, não morrer e fazendo ele ficar de um tamanho que a gente, naquela época, a gente nem imaginava, né? Hoje, o tanto que a Conjovem, ela faz parte do dia a dia das empresas, o quanto que ela faz parte do dia a dia do nosso sindicato, da nossa federação e a importância dela perante os fornecedores. Então, Ana, fico muito feliz de hoje você estar aí na liderança, né? E recebendo de você, para mim, eu tô engasgada, verdade. Agora eu tenho que prestar a minha contribuição, dar meu depoimento, né, pessoal? E assim, a minha jornada na Conjovem, ela começou com um convite que a Ana me fez, em 2016, quando estávamos na Dom Cabral. E despretensiosamente entrei ali no núcleo, apenas como uma espectadora, começando ali aos poucos a interagir, a aprender. E ao longo do tempo, a gente veio participando de reuniões online, veio a pandemia e eu participava sempre das reuniões na gestão do LOD. E aí eu não sei onde que o LOD estava com a cabeça que me convidou para ser vice-coordenadora dele. E com muito medo, com muito receio, eu aceitei. E eu não imaginava, né, como vice-coordenadora, eu não imaginava o quão grande eram os desafios, quão importante era fazer parte do núcleo, de ajudar os jovens, de conseguir contribuir, né, para as outras transportadoras e para o nosso sindicato. Então, aceitei o convite, fui vice do LOD aí durante aí cerca de 2 anos, né, LOD? Um pouquinho da pandemia, depois no finalzinho. E em março de 2023, aí tive a oportunidade com a saída do LOD, que ele também foi assumir posições no sindicato, né, LOD, e na federação. Então, tive a oportunidade de começar como coordenadora do núcleo, né? E assim, depois de gestões tão importantes e relevantes como a de vocês, eu passo um dobrado aqui para poder manter ali a qualidade e o potencial do núcleo, né? Mas assim, são inspirações que vocês são, né? Ana Luísa, ligo para ela 8, 9 horas da noite, Ana, me ajuda aqui, como é que eu faço isso? O LOD também, coitado, é outro que sempre tem me ouvido e me apoiado e me ajudado muito. Ele saiu da coordenação, mas ele não saiu da questão do apoio, da questão da orientação, é como um mentor, né? Vocês dois são como mentores para mim, e seria impossível eu dar continuidade nesse trabalho sem a ajuda de vocês. Eu não falo nem como inspiração somente, é pelo fato de eu ter a oportunidade de pegar um telefone, ligar para Ana Luísa, ela me atender, me ouvir, me aconselhar e me ajudar, e a mesma coisa é o LOD.
Então, assim, é muito importante essa ajuda de vocês e eu espero que quando eu passar o bastão, eu tenha a oportunidade de fazer a mesma coisa e ajudar os nossos vice-coordenadores a trilhar esse caminho e dar continuidade na Conjovem e fazer com que a Conjovem de Belo Horizonte continue uma Conjovem atuante e relevante para o cenário do transporte rodoviário de cargas brasileiro. Ana, obrigado, viu? Eu fiquei muito feliz também pela homenagem. Estrategicamente deixei a Ana falar primeiro para me dar um fôlego, mas é muito emocionante. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a todas as pessoas que passaram junto comigo essa trajetória e continuam passando, em especial os nossos presidentes, Sérgio Pedrosa, Gladstone, Toninho, que sempre nos apoiaram aí como Conjovem e como gestores e pessoas, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho a minha história, né? E também por contribuir com a história de tantas pessoas ao longo desses anos. Pessoal, durante a minha gestão na Conjovem, a gente, sem o apoio do sindicato, sem o apoio da federação, a gente não consegue nada. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Toninho, que tem nos apoiado e tem demonstrado que ele tem vontade de ver a Conjovem no nível bem elevado, representando aí os jovens, as jovens lideranças dos associados do sindicato. O Gladstone, ele saiu antes do começo da minha gestão, mas o Gladstone também sempre apoiou, sempre nos ajudou, Sérgio Pedrosa. Então, assim, nós só temos a agradecer o apoio de vocês, porque sem o apoio da federação e do sindicato, como que nós, jovens lideranças, vamos conseguir alcançar nossos objetivos aí dentro das entidades, né? Aproveitando a oportunidade, nós estamos com campanha de doação de sangue da NTC Logística com Jovens Salva-Vidas. Então, não deixe de procurar o hemocentro mais próximo da sua cidade e fazer a sua doação de sangue. É muito importante. Uma doação, ela é capaz de salvar até 4 vidas. Então, contribua com essa campanha e salve vidas. Muito obrigada. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. E eu espero que as homenagens que vocês receberam, elas demonstrem o quanto foi importante a participação de vocês e durante toda a nossa conversa, todos os desdobramentos que tivemos de como que as coisas começaram, como que um contribuiu para uma determinada realização do outro e ela culminou nessa demonstração aí, essa pequena demonstração de relevância do trabalho de vocês, tá bom? A conversa é muito gostosa, né? Foi ótimo. Muito obrigado, Ana. Até mais, pessoal. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Até mais, pessoal.